Olá, tudo bem? Quero que você preste muita, mas muita atenção nesse Open House, que eu vou te apresentar um projeto lindo. É um dos mais bonitos que eu já conheci ao longo de, sei lá, quase 15 anos trabalhando com o Casa de Valentina no mercado de arquitetura e decoração, que é a Construide. Ao longo do vídeo você vai entender a proposta da Construide e você vai entender por que é um projeto tão especial. Vamos lá? Olá! Olá, tudo bem? Já cheguei filmando. Bom dia. Tudo bem? E aí, amiga, tudo bem? Acabou de chegar também? Acabei de chegar também, tudo certo? Tudo bem? Deus Já abençoe. conheço. Bom dia. Já te conheço pelo vídeo, pelas fotos. E aí, tudo E aí, bem, tudo certo? gente? Que bom que você tá aqui. Ah, também, tô muito feliz. Primeiro, como que você chegou nela? Tá. Todas as histórias chegam pra gente ou pelo nosso site. A gente tem um lugar no site que é Conte Sua História. Então Tá. qualquer pessoa pode contar qualquer história. Seja sua ou de alguém que ouviu falar, enfim, qualquer história. No Instagram chega muita história pra gente também, porque as pessoas ficam marcando a gente em posts que precisam de ajuda, sabe? Tá. E também pelo WhatsApp e por projetos parceiros. Então existem várias maneiras de uma história chegar até a gente. E é assim que as histórias chegam, a gente avalia, porque a gente tem alguns critérios. São, se eu não me engano, 8 critérios. Quais E são, Bru? um Assim, deles, os essenciais. Tá, um deles que pra mim é o essencial, na verdade, é o que você disse sobre o terreno. A família precisa ter a posse do lote. Comprovar que eles estão lá 10 anos, 15 anos, 20 anos, tem raízes. Então a pessoa, por mais que ela vai receber uma coisa que ela nunca teve, ela vai viver ali, sabe? Ela vai continuar construindo a história da família ali. Não tem um segundo interesse, né? Exatamente, o interesse Genuíno. É genuíno, é a casa. Além disso, a gente fala de uma renda familiar também de até R$2.000, somando os integrantes. Nos nossos mutirões, a família precisa cozinhar, isso é muito legal, porque cria toda uma interação. Tá. Então, a família precisa cozinhar para os voluntários. Hoje em dia também a gente tem colocado um parcelamento de 10% do custo da casa. Tá. Então as nossas casas, elas custam em média R$70.000. Tá bom. Varia, né? Tem casas mais caras, Claro, a gente tem algumas metragens que a gente pode falar disso, mas digamos que seja 70 mil, a família vai pagar 7 mil. E como Tá. que ela paga isso? De maneira parcelada, obviamente, sem juros nenhum. E é muito especial a pessoa poder dizer, não, eu comprei. Não precisa dizer quanto paga, não precisa dizer Sim. por quanto comprou. Ela comprou. E Bru, como que tava quando vocês vieram a primeira vez? Como que tava Tá. o terreno? Bom, dá uma olhadinha aqui, ó. A gente já demoliu, mas dá pra ver ali que tem um contrapiso, tá vendo? Sim, ali, ó. Não Tá. tem fundação nenhuma, a gente consegue ver a terra aqui, mas tem uma casquinha ali de contrapiso. E ali tinha um barraco. Que a dona Neuza morava com o filho, com o Denis. Tá. O Denis, ele tem síndrome de Down e autismo. E é uma criança, assim, Quantos espetacular. anos o Denis tem? O Denis, ele deve ter uns 14, Eu acho que pelo vídeo... 11? Tá, 11, é. Tá. Ele é Mas grande, ele é alto, ele é bem alto, mas ele tem 11 anos. E eles moravam ali. Tá. E na frente, se você olhar aqui, ó, você vê até uma casa aqui do lado, Tá, que essa casa é onde a Neuza estava, que é Tá. a casa do cunhado dela. tá bom. Então, a gente demoliu a casa da Neuza porque era muito ruim mesmo, onde ela morava. Era E um ela barraco, ficou temporariamente e no ela ficou cunhado. temporariamente aqui. Ô Bru, e normalmente a casa que vocês entregam tem essa estética? Exato. A gente tem hoje, Lu, 4 metragens. A gente criou um padrão nosso. Então, são metragens a partir de 20 metros quadrados, 26, na verdade é 21, 26, 34 e 42. Tá. Essa casa aqui é uma casa de 34 metros. Tá bom. A gente sempre faz essa conta de metragem pensando um pouco na rotina da família, a quantidade de integrantes, para entender o que caberia. E também até o tamanho do lote. Aqui não tem esse problema, porque é um lote enorme. É um lote grande, né? Enorme. Quanto? Olha, Deve ter quanto? eu acredito que deve ter aqui Uns 200? uns 15, até mais, viu? Mais, né? Porque ele é profundo. Tem uns 15 por uns 50, deve ter bastante. É aqui bem grande aqui. É. Tá. E aí, esse não tinha problema nenhum de posicionar a casa, mas a maioria dos lotes em comunidade são muito estreitos. Tá. Então é por isso que a nossa casinha, todas as casas nossas, como elas seguem um padrão, elas têm uma lavanderia na frente, uma área de serviço.
tá bom. justamente para as duas laterais poderem ser coladas. Então, Entendi. se a gente tiver construção aqui e aqui, essa casinha ela consegue ser encaixada. Tá bom. A gente vai sofrer um pouco com iluminação e ventilação, Tá. mas ela consegue encaixar. Tá. Então, o grande lance é isso. Por isso que a gente coloca a área de serviço na frente. Tá. Porque como elas geralmente estão coladas na rua e nas laterais, é o que dá. Exatamente. A gente Entendi. quer fazer uma coisa com qualidade, mas precisa encaixar. Sim. E a gente não faz sobrado. Tá. Porque o custo de laje é caro, né? A Construid, ela tem 6 anos e nos primeiros, acho que 2 anos e meio, a gente fazia reformas. A gente até construía do zero, só que era sempre um problema, porque a gente nunca batia um previsto com o realizado, o custo. E isso, como a gente pede doação, então uma vez que a gente captou, por exemplo, 40 mil reais, tem que custar 40 mil reais. Sim. E o problema era esse, a gente captava 40, custava 60. A gente dizia que ia demorar 2 meses, demorava 3,5. E aí isso gerava infinitos problemas. E fora que a gente nunca chegava num padrão de acabamento que a gente acreditava, sabe? Tá. Porque como as casas mudavam, era sempre um projeto personalizado, a gente não melhorava o impacto. E é por isso que a gente pensou na escala, para poder escalar, fazer mais casas e entrar nas casas e entender, olha, aonde está dando certo, onde está dando errado, o que pode melhorar. Essa é a casa de número 80, ó, tem até uma plaquinha aqui, ó. Olha. Que legal. É a obra de número... 80. Na verdade, não é a casa de número 80, é a obra de número 80. Tá, porque a gente poderiam ser reformas antes. Exato, mas além disso, nós já fizemos obras comuns. Então, por exemplo, eu já entreguei na África uma casa de oração, em Moçambique. Já fiz um quiosque pedagógico em Lábrea, que é a última cidade da Transamazônica, da estrada Transamazônica. Então, assim, a gente já fez muitas coisas diferentes também. Mas, obviamente, que o nosso propósito mesmo é entregar moradias dignas. Então, a gente acredita nesse impacto, sabe? Mas, como a gente recebe todo tipo de pedido, é muito difícil negar também. Claro. E tem pedidos que são incríveis e que a gente quer fazer parte dessas histórias. Então, não foram só casas. Ô, Bru, e como que a pessoa faz para doar, para participar? Olha, a gente tem várias... Quais são, assim... Como que a pessoa pode fazer jeito, né? parte? Como é que... Me explica. Ela pode fazer parte de várias formas. Vou falar de voluntariado primeiro. Tá. Voluntariado são 2 formas. Ou ela vai fazer parte dos nossos mutirões e vir aqui construir essa casa. Isso daqui foi feito com voluntariado, mais mão de obra especializada. Então a gente teve sim pedreiro, obviamente, né? Pedreiro, Claro, não ajudante, tem como, eletricista, tem que ter. Mas as pessoas que se inscrevem, todos os sábados elas vão vir para cá. A gente tem essa forma, então, das pessoas virem até aqui e construir essa casa, mas nós temos o voluntariado interno, que ela pode fazer parte de alguma área. Então, como ela é a Construid, ela é como se fosse uma empresa, a gente tem marketing, a gente tem RH, financeiro, obras, jurídico, projeto, a gente tem muito arquiteto ajudando, a gente tem muito engenheiro. Então, se você tem alguma área de atuação, se você se formou em alguma coisa, você pode vir aqui e fazer parte disso. Tá. E, Bru, e com doação? Perfeito. Essa é uma forma, né? Voluntariado. Agora, quando a gente fala de recurso, tem duas frentes também. Ou vai ser pessoa física ou pessoa jurídica. Tá. Pessoa física, a gente tem um plano recorrente que chama Liga Construíder. A gente chama de Construíder como se fosse uma liga de super-heróis, sabe? Hoje a gente deve somar mais de 1.000 pessoas doando recorrente. E são doações, é um ticket bem baixo, então isso é legal, porque cabe no bolso de qualquer um. As doações começam em R$19,90. R$19,90, né, gente? 20? Ah, mudou para R$20 agora, né? Tá. Até eu olhei para não falar besteira. A gente acabou de mudar isso. Começa em R$20 e vai até 200. Tá. E aí é uma doação mensal. A Tá. pessoa se inscreve e aí ela vai receber por boleto ou por cartão, enfim, pela forma que ela escolher. Pessoas físicas também podem ajudar em doações pontuais. Então, quando a gente começa uma história como a da Neuza, a gente sobe uma vaquinha. Ela pode entrar na vaquinha e doar. Também tem pessoas físicas que doam como se fossem patrocinadores. E aí são valores maiores. Se alguém se interessar, também pode entrar em contato com a gente explica. Além disso, quando a gente fala de pessoa jurídica, a gente tem o Construíder Business, que aí é a mesma coisa, mas é para empresas. Empresas gerais, qualquer tipo de CNPJ. Então, se você tem uma clínica, se você é autônomo, se você, enfim, o que você fizer, a gente tem planos que começam em 390
398. 398 e vão até mais ou menos R$2.000. Tá. Esses planos também são recorrentes e a gente dá algumas contrapartidas. Então a gente tem um selo de compromisso com a habitação social no Brasil, que a sua empresa recebe, que é um selo que a gente desenvolveu. A gente tem também algumas contrapartidas de marketing. A gente tem algumas formas que, para tentar fazer sentido para o outro lado e não só na questão filantrópica, sabe? Tá. A gente sabe que esse é o propósito, quem vem aqui ajudar, mas a gente tenta criar algumas coisas. Ô, Bru, e para empresas, vocês recebem também? Assim, a ajuda de empresa, desculpa, eu não expliquei direito, com produto mesmo. Perfeito, isso seria uma terceira forma. Aham. A gente tem alguns parceiros aqui que são parceiros do nosso ano. Então, quando a gente fecha uma meta do ano seguinte, por exemplo, em 2022, a gente entendeu que a nossa meta para São Paulo em 2023 seriam 15 obras. Tá. E aí a gente foi atrás de algumas empresas. Aqui, esse revestimento é Atlas, né, gente? Esse revestimento aqui é a primeira casa. É maravilhoso, Atlas. Olha. Olha que lindo. Que bom saber. Você Legal, sabe né? que é uma empresa que eu gosto muito. Atlas Acho é eles incrível. muito sérios, comprometidos. Olha que legal. E tem muito revestimento de piscina hoje deles, que É. são super São famosos, incríveis, né? é. São incríveis. Eu reformei o chalé e os banheiros... Você usou? Aham. Ah, que legal. A Atlas, Olha. eu até perguntei, porque essa é a primeira casa nossa que a gente entrega com eles. Ah, Porque a gente acabou de fechar essa parceria. Tá. E aí eles doaram, até é legal falar sobre isso, porque eles doaram a meta do ano inteiro e está no nosso galpão. Nós Olha. temos um galpão onde a gente recebe essas coisas. Ô, Bru, me fala todas as empresas, porque eu acho que é importante Legal, a gente saber, legal. sabe, das empresas Claro, que... a gente tem a Ortobon também com a gente. Dos colchões. Nos colchões, exato. Nós temos a gente do céu, a Prime, verdade. A Prime. de sofás. O sofá daqui é deles. Essa não, essa é da Avenida. Essa Tá. é uma que a gente tinha no estoque, mas Tá. a gente tem a Prime Móveis, que é de sofá, a Maxime, que é de laje. Tá. Os painéis dos banheiros, o que acontece? A casa inteira é de telha, como você está vendo, mas um banheiro é o único local que a gente tem laje. Porque Tá. a caixa d'água já fica em cima Ah, entendi, do próprio do banheiro. próprio banheiro para ser mais fácil, Claro. mais barato, né? Aham. O custo de infra. E aí são os painéis agora que eles estão doando, né, Flá? Isso. Tá. A gente também tem toda a marcenaria com a SCA. Ah, que Exato. legal. Gente, me falem todas, porque eu acho que é importante as pessoas saberem quais são as Claro, empresas que claro. estão... A gente também, para Apoiando. essa casa, a gente fechou a patrocínio das esquadrias, com Aham. a Brag. Toda obra tem um arquiteto, então essa obra foram duas arquitetas que são voluntárias nossas também, que é a Ju e a Rafa. Ortobon você já falou, né? Uhum. E toda a parte de produção, que são as coisas soltas, Aham. vão entrando por obra mesmo, que aí Tá. é de acordo com o que cada arquiteto consegue trazer. E aqui, você lembra quem que era? Nossa, tem várias Tem empresas. muita. Mas depois vocês me passam que a Claro, gente coloca. importantíssimo. Tá. A gente também já retirou, Flá, recentemente com a Leroy, né? Uma doação que veio através Foi do com Decor. a Decor Social, A Decor Ah. Social também Que- faz adoro, reforma de abrigos. Eles Aham. também tinham um estoque de produtos da Leroy Merlin e algumas coisas eles destinaram aqui pra gente. Ah, que legal. Também teve paisagismo da Greenway, que Ah, também é uma aham. empresa parceira aí de paisagismo. Essas são as principais, assim, que a gente teve Sabe o que, nessa que eu ia... Aham. E daí, se tiver alguma empresa que está assistindo e quer colaborar ou com produto, Claro. qual é o contato? Tanto pode ser pelo direct do nosso Instagram, Tá. como também pelo nosso WhatsApp. A gente pode deixar na tela? Sim, Tá. sim, já vai ficar aqui agora. É isso. A gente só vai Excelente. pegar o nosso número, você vai falar com o nosso time de doações e também Tá. com o nosso comercial, que aí a gente apresenta todo o projeto, quais são Boa. os números que a gente quer atingir no ano para fazer Que parte. legal. Boa, excelente, Tá. Flá. Boa. Importante falar também, a gente tem muitos escritórios de arquitetura parceiros. Tá. Não, eu falo escritório porque são os maiores, mas nós temos construtora também, temos empreiteiros, e o que acontece? Essas pessoas doam, por exemplo, tem um cliente que vai fazer um retrofit, Tá. vai sair esquadria do apartamento, vai sair louça, metal, tampo, a gente retira com a nossa logística. E aí- Jura? Aham. Isso acho que talvez seja. Gente, isso... Isso. Sabe Olha, o que, eu tenho isso é até receio, tá, de maravilhoso? você falar isso, a gente não- mas sabe o que é não maravilhoso? Porque para a pessoa que está fazendo a reforma, aquilo é um problema. Perfeito, perfeito. Isso eu sei porque eu sou arquiteto. Eu estou do outro lado Na também. verdade, então- quer dizer, vocês também fazem um favor aqui da reforma. Gente, arquiteto, se você quer um favor, não precisa. Mas pior que é a grande verdade essa, porque a gente nunca tem para onde doar. E o que acontece? Que eu já fiz isso, gente, quando eu não tinha construído ainda, ia para caçamba. É. Dá uma sim, dor sim. no coração absurda de fazer isso. Mas vai.
vai para caçamba, porque não tem para onde ir. E às vezes o pedreiro não custo tem pra onde retirar botar é mais tão na casa grande, dele. A gente tirou a casa dele, tá pronta. Exatamente, é um custo. E, enfim, o cliente não vai pagar para retirar alguma coisa, não faz muito sentido, então vai para caçamba que tá lá. E o lixo da nossa construção civil é monstruoso, Não, é né? absurdo, agride então, muito. Então, quando a gente pode dar né, um destino nobre... Total, e assim, Lu, o outlet, tudo que a gente vende lá, ele vira casa, sabe? Então isso é muito legal, porque ou a gente vai reutilizar isso nas nossas obras, e se não der para reutilizar, a gente vai vender e esse recurso volta a ser uma casa. Nós criamos uma recorrência para escritório de arquitetura, específico para escritório, tá. e se chama Liga Arc. Tá. O Liga Arc também tem algumas contrapartidas, uma delas é o acesso à pessoa a fazer uma produção da casa. Então, cada casa padrão que a gente entrega é um escritório que faz. Tá. E é sempre importante falar isso porque os escritórios também ganham um selo nosso de compromisso, sabe? E quando você vai até falando comercialmente, eu que também uso dessa ferramenta na outra ponta, eu sei o quão importante é quando a gente fala para o nosso cliente que a gente ajuda uma ONG, que parte do lucro do projeto dele, do faturamento do escritório, vai para abençoar uma família que não tem uma condição digna de moradia, sabe? Bom, quer abrir essa janela, Neuza? Para entrar um pouco de luz? Isso. Mas olha que coisa fofa. Eu sou suspeito para falar, sou muito apaixonado. Muito legal. E a gente já entra no coração da casa aqui, né? Exatamente. Posso acender? Olha, acende, por favor. Ela vai abrir a janela aqui para entrar um pouco mais de luz também. Pra mim é tudo novo. Ela tá aprendendo, tá? Então, foi porque a casa ficou pronta agora, final de semana. Aí, Não Fala aí, tem um Neuza. dia a casa. Quando que você mudou para cá? eu não mudei, não. Você ainda não mudou, Ainda né? não mudou, tá ali atrás ainda. Não. Ó, hoje é segunda, você recebeu a casa sábado, né? Sábado à tarde. Sábado. À tarde pra noite, então é agora. É agora. Conseguiu Tem um mudar dia, ainda. tem um dia a E entrega olha que da engraçado, casa. a casa tá toda produzidinha porque a Olha. gente entregou tudo bonitinho, Tudo né? assim já. Olha que Tudo lindo arrumadinho. o jogo americano, mas eu entendo, dá até um negócio de mudar e bagunçar, né? Deixa assim, a casa de boneca. Mas, ó, Lu, só pra você entender. Por que que a cozinha tá nessa posição? Não sei se você lembra, mas a gente falou da área de serviço aqui na frente, né? E aqui atrás dessa parede a gente tem um banheiro. Tá. Então, em uma única parede, a gente resolveu toda a hidráulica. Tá. Que é a parte mais cara, né, numa casa. Claro. É a hidráulica. Então, a gente gostou desse formato porque isso facilita a construção das casas para os nossos pedreiros e isso também diminui o custo. Tá. Então, e querendo ou não, esse coração aqui, que você mesmo disse assim, não muda nas metragens das casas. Então, da casa de 20 tá metros bom. quadrados até 42, é esse mesmo coração. Entendi. Porque isso é o padrão que a gente não quer perder. Tá. É isso que deixa mais Essa é a fácil essência construir. Tá, entendi. De ter tudo em uma única parede. Isso muda Entendi. tudo pra gente. Entendi. Aqui, Gente, veio até com as panelas. a filha, tudo. Tudo! Tudo. Eu não coloquei uma agulha. Olha. Que ótimo. Dá pra Olha você que já legal. entrar. Não, e dá uma olhada aqui, tá? Olha isso aqui, ó. Veio Olha até- aqui, ó. Veio até com alimento. Vem até com a dispensa cheia. Demais, né? Demais. Não, e a marcenaria é incrível, feita pela Sim. NT6 aqui, tudo bonitinho. Assim, é a primeira linha, assim, o que a gente pode entregar e a gente sabe que, poxa, é um perfil, é um puxador de perfil que é super legal. E que vai durar. Que vai muito durar, tempo. aqui tem uma dobradiça com freio, são coisas super legais. É o MDF branco É o que TX. todo mundo quer, né? É o que todo mundo quer, exatamente. Aqui é uma bancada de granito, e aí você vê que tem um frontão legal, uma área molhada, tudo como deve ser feito, sabe? Aqui o revestimento também, que a gente comprou lá fora da Atlas. E é uma cozinha que ela é compacta, mas que tem tudo, né? Então a gente tem um fogão bom, a gente tem uma cuba boa, o micro-ondas. Tem a área. Exatamente, tem uma área aqui para você poder secar a louça, então a marcenaria mesma é completinha. O legal dessa geladeira, a gente reformou ela. Então a gente sempre tenta nas entregas das casas produzir inteira, mas com doação. Tá. Porque o nosso custo padrão, ele tá para a construção da casa. Tá. Então todo mobiliário solto, Não decoração, tá no produção, valor, não tá tá. nesse custo. Tá. Mas a gente sempre fala, olha, como a gente fez com a Neuza, a gente vai correr atrás disso. Tá. Então,
a gente já deixa assim para a família, mas ao mesmo tempo, se colocar o custo de tudo isso dentro do custo da casa, aí vai crescer muito. Então a gente fala para os nossos parceiros, para os nossos voluntários, seguidores, enfim, que, poxa, precisamos de uma geladeira, precisamos de um fogão. E aí o que vem, se vier com um detalhezinho, a gente reforma, pinta, faz alguma coisa. Mas a ideia é dar um novo uso para essas coisas que chegam. E que estão funcionando, E que estão né? funcionando. Esse é o ponto. É. Estão funcionando perfeitamente. Não tá gostoso aqui dentro? Não, tá uma delícia. E ela é fresca, né? Ela é fresca, é uma casa muito fresca, ventilada, iluminada. Hoje é um dia que tá com umas nuvens, mas você vê que a iluminação é ótima. Piso, esse piso aqui é um porcelanato, é um porcelanato técnico da Atlas, 20 por 20. Ah, olha! E ela doou todo então, o quer dizer, revestimento de super parede. resistente. Super resistente. Não, esse porcelanato, os técnicos são os mais resistentes, que é aquele massa única. Já viu esse porcelanato? Olha que legal. Você vê a lateral dele, é a Sim. mesma cor. Ele é inteiro uma massa. Olha que legal. Então, assim, o que tem de melhor? Demais. Eu achei muito legal que ele é antiderrapante, né? Ah, É verdade. Você vai até reparar, se olhar com cuidado, que tem uns detalhezinhos ainda de resto de obra, porque a gente acabou de entregar mesmo. Sim. Exato. Mas assim, casinha com tudo que precisa. Outra coisa que é legal falar, toda a elétrica é aparente. Tá. Então, Manutenção super simples. Exatamente. Por quê? Se tivesse dentro da parede e precisasse de uma reforma, você ia rasgar o bloco, né? E quando você quebra um bloco, se você não fizer do jeito certo, você pode criar problemas. Sim. Uma fissura, uma infiltração, uma umidade. Então, a gente prefere fazer tudo por fora para ser fácil, mais rápido e não danificar a alvenaria. Tá. Outro ponto também, até falando disso, puxando esse gancho, a gente pinta meia parede só, se você reparar aqui. A família pode pintar depois, completar tudo? Pode. Só que por que a gente pinta meia parede? Porque os nossos blocos, eles são assim, aparentes. A gente já fez casas até que a gente passou massa corrida, passou gesso. Só que quando dá algum problema com a telha, por exemplo, quebra uma telha, entra água, amarela. Ah, tá bom. Sabe, danifica e fica muito feio a estética mesmo do negócio, né? Cria fungo, mofo, e a gente entendeu que é muito melhor você ter um bloco assim, porque quando ele molha, se tiver algum problema cara, ele molha e seca. E é isso que acontece com ele, somente. E tá tudo resolvido. E tá tudo resolvido. E às vezes fazer uma coisa com mais acabamento é criar mais problemas. Que tinta que é? Essa daqui é uma tinta quartzolite. Tá. A gente recebeu essa doação da Saint-Gobain. Ah, tá. E tá legal falar isso, porque foi uma doação super grande assim deles, de tintas. A gente deve ter recebido umas 200 latas. Acho que foi isso, né, Flá? Umas 200 latas. Umas 600? 600? Ao todo? Duas doações pra gente. Olha que perfeito. legal. É muito. E aí a gente deixa no galpão essas latas e vai utilizando nas casas. Tá, entendi. Aqui é legal falar também das persianas, que é a Casa René, né? Todas as nossas casas, quem instala pra gente é a Casa René. Tá, que legal. E você viu que chique? Essa persiana rolou uma tela solar aqui. Muito legal. Dá um acabamento, né? Dá. Essa casa também eu achei incrível, porque a Brag entregou essas esquadrias nessa cor preta e eu acho que tem tudo a ver. Porque é um estilo meio industrial, né? Você vê o bloco combina aparente, a elétrica, e aí uma esquadria preta acho que dá um toque. Tá super no conceito. Podemos entrar aqui? Com certeza. Olha que linda aquela, que legal. Você viu que legal? Uma composição ali, um quadro, um duplo. Posso entrar? Você deixa a gente entrar, Neuza? Como é que é? Então, tá bom. Isso daqui é a sala, esse ambiente. A gente tem aqui uma marcenaria que ela pode ser um complemento até, às vezes, para o quarto. Então, a gente já entregou até só o sofá, mas faz sentido fazer uma caixa aqui para poder ter mais espaço de armazenagem, porque às vezes a família tem muita coisa e só deixar na marcenaria, no dormitório, às vezes é pouco. Então aqui, por mais que a gente produza assim, bonitinho, é um lugar que eles podem também colocar mais coisas. Exato, tem aqui um espaço também para apoio em cima. E esse sofá, geralmente, a gente procura sofás que são sofá-cama. Então também tem mais um espaço aqui, caso seja necessário. Legal você falando. Nossa, que não sabia. Quer dizer, mais uma opção. E aqui mais uma coisinha. E aqui é um painel que de pode vir marcenaria uma para TV. TV. Ó. Exato. Tem até um LEDzinho. Olha! Enjoado. E aí, lembra que eu falei da parede hidráulica? Tá.
Então, aqui pra cá, pra esse lado é o banheiro. Tá. E aqui é o único lugar... Posso acender? Por favor. E aqui é o único lugar que tem o que você comentou do forró com ventilação. É, exato. Muito legal. É o único lugar que tem essa laje, né? É. Porque a caixa Fogo d'água na tá aqui, laje. a caixa d'água tá aqui em cima e Aham. essa daqui é de painel. Então é uma laje maciça que ela vem só em caixa e a Maxime, que é a nossa parceira, que já entregou todos os painéis das 15 obras de São Paulo Olha que no legal. nosso galpão. Então a gente só traz e monta. E é rápido, né? É Imagino. rápido. Olha que legal, aqui é um... De teca, é de ó. teca, exatamente. Muito legal. Uma cubinha de sobrepor de vidro. Aham. Olha esse quartinho. Ah, gente! Demais, hein? Meu filho é especial, ele amou esse quarto. Ele adorou? Ele ficou um tempão na cadeira. Meu Deus, me falaram que, Que ele não queria demais. sair daqui, né? Não queria. Olha! Essa cadeira é tudo pra ele. Ele adora. Ele vai Que na lindo. escola, Olha. na diretoria. Ah, ele gosta dessas cadeiras de escritório. Gosta. Nossa, ele ama. Vale mencionar que as meninas que produziram aqui, É. elas pensaram muito, como ele tem autismo, nos brinquedos sensoriais pra ele. Então, o ursinho, olha! ele é Que sensorial. legal. Ah, o toque. Ah, olha! Faz sentido. Até Poxa, a que almofada legal. com os recortes. Então foi tudo pensado referente às cores e tudo Aham. mais. Até Que porque a demais. arquiteta que produziu, ela também tem um filho autista, então ela conseguiu trazer todas essas referências. Que Olha! legal, Polly, que legal. Nossa! E foi uma coincidência? Ela era voluntária, Aham. aí ela simpatizou, tipo, Olha. pegou muito a história, É. a história da Neuza, até porque muita coisa que se coincide, que a mãe dela também chama Neuza. Olha! Caramba, não sabia disso. Gente! Que E aí legal. ela se Você identificou muito e ela até veio perguntando como que fazia pra produzir a casa, enfim. E aí teve esse convite e aí tudo que ela foi pensando realmente nele, nas cores mais neutras, nos brinquedos sensoriais. Que Que legal, Foi olha. Bem bacana. Só para você entender, Lu, acho importante falar isso. A Polly é a nossa gerente de projetos Tá. na Construid. Então, toda a história nova que chega, a Polly começa entendendo a implantação, né, Polly? Para ver se cabe o nosso projeto, se não cabe. Quer falar um pouco? Até porque senão eu começo a falar. Bom, então nós fazemos a primeira visita, ouvimos a história da família, enquanto isso o time inteiro, né, vem até o local. E eu, com o time de obras, a gente faz a medição, qual é o tamanho da casa que vai ser inserida no local, a quantidade de pessoas também que tem na família. Então, no caso da Neuza, a Neuza, o André e o Denis, então a casa padrão de 34, então a gente já faz o estudo, a implantação, de como que vai ficar inserida no terreno. E aí, enfim, aí depois a gente já dá andamento em todas as outras etapas do projeto, que é o executivo e tudo mais. E, Neuza, quem que fez a inscrição? Olha, foi a amiga, você conhece, né, a Érica, e a Érica perguntou para minha cunhada, Alice. Inclusive, ela quer conhecer o Bruno. Então, aí uma falou para outra, outra falou para outra, né? Daí a Érica perguntou, você conhece alguém que mora na situação assim, que entra água, né, dentro de casa, situação de mora na casa de madeira? Daí a Alice falou, conheço, lógico, a minha cunhada, meu irmão. Aí elas entraram em contato lá entre elas e foi assim. Olha! Bom, vamos para cá, ó. O último quarto, que é o da Neuza. E assim, tá incrível, hein? Meu Deus do céu. Eu fiquei sentada ali, eu falei, eu vou ter que falar, eu vou pra fora. Eu fiquei sentada ali, aí de repente veio as lágrimas. Obrigado, Senhor. Fiquei aqui sozinha agradecendo, que é muito bom, inacreditável, nossa. Tá muito lindo, tá muito lindo. Vem ver, gente. Olha isso daqui, você quer apresentar seu quarto? Vai lá. Chama o pessoal. Chama o pessoal pra ver. Então, nossa, lógico que eu amei, né? Amei essa poltrona aqui, que por causa da minha dificuldade, eu sento aqui e coloco o sapato, né?
faço assim. Já facilita Aí bem. eu amei que ela é um pouquinho alta, já faço. Nossa, tudo bem pensado. As cores, né? Também veio. Roupa de cama, né? Roupa de Tem cama. bastante armário, hein? Às Você vezes, viu que legal? às vezes, quando eu ia comprar assim, algum jogo de lençol, eu ficava olhando aquele tecido ali que eu acho lindo. Esse daqui? Isso. É muito lindo esse pano. A gente vê as coisas bonitas e fica querendo, né? A gente nunca imagina, né, que vai ter em casa. É tão bom essa sensação. E Demais. você vê que é legal um espelho ali atrás pra ela se trocar também, né? Se É, o enxergar. espelho. Super importante. E aqui tem um... Gente, eu tô impressionada com o tamanho do terreno, porque agora tem jardim. Incrível, né? É um terreno enorme. E isso não é Enorme. comum dentro de comunidade. Eu e o mestre de obras, o seu Beto, a gente pegou amizade, né? Todo dia, né? Vem tomar café, vem almoçar. Ele meio sem jeito, não querendo. Eu falei, deixa de frescura, seu Beto. Aí ele Beto é gosta empreiteiro. muito de cozinhar. Ele? Ele ama cozinhar. E é algo comum que a gente se uniu, né? Olha. Aí eu fazia o almoço para os voluntários e às vezes ele, no sábado, ele falou, não, hoje eu vou para a cozinha. Hoje eu tô de férias. Aí ele teve a ideia de fazer o fogão de lenha, que eu gosto, ele gosta. Então, lá no fundo vai ser uma área de fogão de lenha, um recanto assim para churrasco. Olha né? aqui, você vê que incrível isso, porque É. é o nosso empreiteiro e ele não se Isso. conecta, não é com a construir, mas é com a própria família. E eu acho isso incrível. Porque não é sobre uma ONG, é sobre histórias, famílias, sonhos. E isso eu acho demais quando eu percebo Foi. que naturalmente essas conexões elas são geradas, né? Vai muito além, né? Porque a gente entrega essa casa para a Neuza e a gente tem outras casas para construir. Só que tem vários voluntários que vieram aqui que se conectaram diretamente com a Neuza. Que tem o WhatsApp da Neuza. Sabe assim, que tem o contato. Isso eu acho demais. Porque é sobre isso no final das contas. Esse contato todo, esse cuidado, né? Esse tato, esse zelo um pelo outro. E aí as histórias, elas nascem a partir daí, né? Dessas relações. Que eu acho isso incrível. E como que foi a história do terreno? Há quantos anos vocês compraram o terreno? Há 7, eu sou ruim de data, 7, 8 anos atrás. Tá. Aqui, esse terreno era do pai do André. Do tá. meu marido. Sim, do seu marido. Por isso que a irmã dele também mora aqui. Isso, exatamente, era do pai. Aí o pai falou, filho, eu vou vender para você, porque viu nossa situação, aluguel, né, tendo que cuidar deles, a doutora tá empregada, a doutora não tá. Aí foi uma coisa incrível. Aí o pai do André falou, filho, se você tiver um dinheiro tal valor, eu vendo pra você. Só sei que eles se encontraram, deu super certo. Na mesma semana já foram no cartório, já fez contrato. Olha. Aí o pai dele falou, filho, eu só vou vender pra você porque eu sei que você não vai tirar suas irmãs de lá. E na mesma semana, foi incrível, o dono da casa pediu a casa. Olha. Eu vou precisar da casa. E na outra semana ele já saiu do Mas emprego. vocês moravam aqui perto? Lá em Carapicuíba. Ah, Aconteceu tudo assim, 3 coisas. Comprou o terreno, o dono da casa de aluguel pediu a casa e ele saiu do emprego. olha. Aí o que aconteceu? Tivemos que fazer o nosso cômodo que a gente morava lá no fundo às pressas. As pressas, entendi. Foi levantado uma paredinha até aqui sem estrutura nenhuma. Por isso que entrava a água do barranco. Entendi. Era direto num morrinho de terra, assim, num taludinho de terra. Então era uma coisa que não foi pensada, né, Neuza? Não foi tudo então era rápido. muito A complicado. família se reuniu, ajudou, né? O André comprou material, madeirite, essas Foi coisas. como dava no Foi momento. como Telha, dava, foi. totalmente. Gente, que... Ai, vamos ver o jardim. Vamos. Quero ver a fachada, tá tão linda, pintada. Tá demais. Deixa eu falar só do tapete, que eu amei o É tapete. verdade. Nossa, que bom que você falou, Nossa, Neuza. é lindo mesmo! Você viu que tudo segue uma paleta?
tem tudo, Eu- são todos os tons é. bem neutros, né? Isso é muito legal falar da produção das arquitetas, As porque tem um meninas cuidado, né? As meninas perguntaram pra mim, Neuza, quais são as cores que você gosta? Eu falei, eu gosto de tudo clarinho. Bege, azul, amarelinho. Essa mulher sabe das coisas. Chiquérrima. Chiquérrima, ela é Tudo que chiquérrima. for bebê, azul bebê, bege clarinho. E elas acataram perfeitamente. Olha, que legal. E o tapete eu achei interessante. Eu preciso falar do tapete porque eu sou destrambelhada para andar em cima de tapete. Eu saio arrastando tudo, mesmo quando eu estava normal. E esse não, ele é durinho, não tem como eu bagunçar o tapete. Perfeito. Não fica mexendo, E né? ele tá, olha, é verdade, Isso. elas colocaram aquela travinha aqui. Tá vendo? Olha que cuidado. Bem pensado. Muito legal. Faz toda a diferença, né? Muito legal. E essa é a primeira casa que a gente entrega com uma piscininha, né? É a primeira. Eu fico pensando no Denis aqui, vai ficar maluco. Aqui, ó. Elas até deixaram aqui o arroba delas, ó. Olha que legal. Oficina Merak. Isso. .sp, vou colocar aqui. Eu não conheço elas. Você lembra, Aline, quem? Elas chegaram através de quem? As meninas que fizeram a pintura? Vocês lembram? Não? Porque acontece, tem muita gente que chega, Lu, pelo Instagram, pelas redes todas, ou às vezes é amigo de algum voluntário, e aí a gente às vezes não sabe nem de onde a pessoa chega, porque são mais de 4 mil voluntários envolvidos. É muita gente. Você sabe, Flá? Ela veio pelas próprias meninas que fizeram a produção. Ah, que legal. Tá lindo. E você percebe que a Flá sabe tudo, né? Nossa. Eu preciso apresentar a Flá agora. Enciclopédia. A Flá, a Flá sempre foi meu HD. Eu chamo ela de HD. E eu sou fundador da Construit e fiquei por 5 anos como presidente. E ano passado eu passei esse bastão para a Flá. Então a Flá é a nova presidente da Construit. E também o HD. Presidente do HD. É porque eu tô há muito tempo, né? Eu cheguei em 2017 também na Construit como voluntária. Foi A ONG fundou em fevereiro de 2017, Tá. né? Quando ele voltou de uma viagem missionária e tudo mais. E aí eu cheguei na ONG em dezembro de 2017. Conheci pelo Instagram. Olha. Aí eu fui me envolvendo, fui mordida pelo mosquitinho azul da Construit. Na verdade, quando eu iniciei a Construit, eu já sentia que seria um tempo que eu ia ficar à frente dela. Eu não acreditava que eu ia ficar como presidente, que eu seria presidente para sempre, mas eu acreditava já que a Construit nasceu no meu coração através de todo um contexto familiar, por princípios, valores, coisas que eu fui construindo, mas que em algum momento alguém tocaria isso. E eu acredito muito nisso, porque a Construit não nasceu para ser minha. Ela nunca foi minha e nunca vai ser, né? E é muito legal, porque a gente foi construindo isso juntos e eu olho para Flá, ela tem o mesmo sentimento que a Construit. Eu acho que é por isso que as coisas acontecem, né? Porque a Construit, ela não tem um dono. Ela, na verdade, ela é para as famílias, ela é das famílias. Se tiver um dono, esse dono vão ser as famílias, né? Exatamente. É uma coisa que a gente fortalece muito também até no voluntariado, né? Todo mundo que hoje trabalha na Construit veio do voluntariado. É verdade. Porque é realmente algo que a gente mantém por amor. Por realmente continuar nessa transformação diária, nesse impacto diário. É como a gente sempre fala, não adianta a gente querer fazer um impacto se a gente não for impactado primeiro, né? Hoje a gente tem aí já mais de 4.500 voluntários inscritos nessa história toda. Já na operação, comigo, nós somos em 12 colaboradores que de fato recebem, né? E cada um dentro da sua área, da sua capacitação técnica para que isso aconteça. Mas ao sábado nós temos os líderes que respondem diretamente para a gente, que coordenam os mutirões. Então, entre nós colaboradores e esses líderes, já são em torno de 100 pessoas, assim, É uma galera. praticamente É full uma empresa time, e bacana. dessas 100, só 12 tem salário, né? Então, Não, é muita a gente gente pagando vê, preço, né? Exatamente, e a gente vê assim, o milagre se acontecendo dia após dia, sabe? Você gostou do quarto? Ó, vê se você conhece esse quarto aqui, ó. Você conhece esse quarto aqui, ó? Será que ele lembra desse quarto aqui? Com certeza. Aqui, ó. Ele tá olhando o desenho. E esse quarto aqui dentro, ó? Você lembra dele? E ó, Denis, você tem visita hoje, viu? Ó, dá tchau lá pro pessoal. Ali é a Lu. Ó, aquela ali é a Lu. Dá um oi pra ela. Eu acho legal a gente falar dessa calha aqui, ó. Ah, vamos. A gente colocou essa calha de fora a fora. Geralmente não é uma coisa que a gente instala, porque como já tem beiral, então a telha ela já cai aqui.
mas a gente conseguiu nessa obra colocar essa calha com esse condutor. E eu acho que, além da função da calha, que obviamente todo mundo sabe qual é, eu acho muito legal a estética até que deu, o acabamento, sabe? A gente pintou de preto e ficou muito legal, né? Ficou bonito. Isso foi com spray mesmo. Ficou bem legal. E a gente ainda vem com essas plantinhas para dar um toque. Quando a gente fecha uma obra, a gente sabe exatamente a quantidade de mutirão. E é por causa da metragem dela, da quantidade de módulos. E é justamente por isso que tem todo esse padrão. Porque essa casa foi construída em 3 meses? Isso, levou em torno de 3 meses, 3 porque meses. teve chuva, né? Porque assim, aqui a logística é muito fácil, então o material chega na calçada. Muitas vezes a logística, principalmente quando é comunidade mesmo, é muito mais difícil. A gente precisa de quase 50 voluntários em um dia para fazer filinha de subir bloco por bloco, porque o caminhão não chega na casa. Já teve cada obra que olha. Que o acesso é difícil. As pessoas amam muito a ONG. Porque assim, não é fácil. Agora eu tô entendendo. A chuva vinha... Exato. Aqui era a casa dela. Exatamente. Isso daqui, ó. Esse pedaço aqui era vazio, era mais um quartinho de depósito. Aquilo era a casa dela. dela. Era do terreno do piso verde para lá. Ó, só para você entender, tá? Isso, o que ela falava era exatamente aqui atrás. Entrava tudo água e descia. E... Um morrinho. Exato. Isso daqui era o banheiro dela, ó. Esse era... Que pé de jaca ali. Enorme. Jaca. Nossa, é verdade. Enorme, né? Enfim, aqui era a casa dela. Tá. E aí você vê, por exemplo, esse era o pedacinho de piso que ela tinha, porque ela conseguiu. Foi ela mesma que fez. Ela mesma que colocou, né? Ela até falou um vídeo nosso, é verdade. Ela que mesma que instalou. Então, pra você ver a realidade, assim, era bem complicado aqui. Bem complicado. E aqui entrava água. Entendi. Bem difícil. Olhando daqui, ó, dá pra ter uma ideia mais clara de onde está a caixa d'água, tá vendo? Tem uma construçãozinha pra ela. Tá demais essa casinha, não tá? Tá demais. Parabéns. Obrigado. Para todos. É isso. Obrigada.